Olá, eu sou Cristina Voit, psicóloga, executive coach e trabalho com desenvolvimento de carreiras. E você está no podcast Carreira entre Verso e Prosa, o podcast que explora escolhas, inquietações, sentimentos e transformações que compõem a trajetória profissional, sempre com um olhar humano e profundamente conectado ao desenvolvimento de carreira. Eu sou Sônia Cotrim, eu sou psicóloga clínica, consultora organizacional e hoje estamos com um convidado aqui muito especial. É alguém cuja história reúne vocação, técnica, gestão e propósito. Nascido em Salvador, formado pela Escola Baiana de Medicina e com residência em cirurgia geral e cirurgia pediátrica no SUS em São Paulo. Ele construiu uma carreira que atravessa duas dimensões que realmente caminham juntas de forma tão harmônica, que é o cuidado e a gestão. Na Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, instituição filantrópica centenária que mantém serviços essenciais como Martagão de Esteira, ele foi diretor médico, superintendente, diretor-presidente e hoje ele é o superintendente geral da Liga, liderando também unidades como o Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana e o Hospital de Criança de Maringá. É um líder que transita entre bisturis e estratégias, entre a sala de cirurgia e a sala de decisão. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Emanuel. Aqui é o Carreira entre Verso e Prosa. Muito obrigado. Estou aqui de bom grado, agradecendo pela oportunidade de falar sobre as coisas que eu mais gosto da vida, que são a cirurgia pediátrica e a gestão do nosso hospital, o Hospital Martagão de Esteira, principalmente. Então, você está trazendo duas áreas distintas que eu vejo na experiência que eu tenho dos meus clientes, que atuam tanto naquilo que se formaram, no caso, né, você é cirurgião pediátrico, e assumiu tão brilhantemente a gestão. Como é que você hoje se vê, né, diante dessa história que uniu gestão e a medicina? Qual é a sua identidade profissional hoje? Eu sou um cirurgião que precisei sair do ambulatório para entender porque estava faltando fio cirúrgico. E a partir daí eu tive que me reinventar para fazer a roda girar e fazer com que eu pudesse voltar a ter condições de fazer o que eu queria fazer, que era a cirurgia pediátrica. Então, com isso eu estou dizendo que a minha inserção na gestão foi muito mais por uma necessidade de manter a minha atividade principal funcionando do que por uma decisão racional. Então, isso justifica o começo. Mas a partir do momento em que você entra num processo de reestruturação da instituição, um novo mundo se abre. Então, nós começamos a conhecer outras oportunidades, outros desafios. Há uma necessidade de capacitação, de qualificação. Então, você faz um investimento de tempo, de energia, e quando você menos percebe, já estava ali uma nova atividade, uma nova profissão. E passa-se a ter uma vida com duas vertentes diferentes, que se conversam muito bem, mas tudo começou pela necessidade. Observando esse ambiente e vendo onde é que poderia ser, né, melhorado as estratégias, mais ou menos isso? Porque, na verdade, tudo está a serviço da criança. Para você cuidar de uma criança, e no caso individual, garantir a sobrevivência dela, é necessário um esforço muito grande e que não há uma prerrogativa de ser médico para fazer isso. Quando a assistência chega àquela criança e muda a vida dela e transforma a vida dela, muita coisa teve que acontecer antes. E quando faltava isso, aí eu saí com a mesma naturalidade em que eu iria atender uma criança, eu saí em busca das soluções que seriam necessárias para que tudo corresse bem. Então, se for pensar a fundo, se a gente for decompor isso tudo, eu fui movido pelo mesmo propósito que me fez fazer residência em cirurgia pediátrica. Foi essa mesma força
que me fez me qualificar em liderança, em gestão, quando eu vi no meu hospital não estava funcionando. Então, se parar para pensar, é tudo a mesma coisa. Independente de você estar com bisturi ou você estar com a caneta, ou estar numa reunião de gestão estratégica, ou estar planejando, fazendo um plano terapêutico de um paciente. E se você vai conversar com as pessoas hoje que estão na gestão do Martagão Gesteira, da Liga Álvaro Bahia como um todo, você vai perceber muito claramente que todas aquelas pessoas, até o cara que trabalha no financeiro e na contabilidade, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele entende qual é a relação de causa e efeito entre um ganho de eficiência que ele tiver em algum processo dele, ou qualquer real que ele salve. Todas as pessoas que lá trabalham, elas entendem, elas têm na cabeça de que elas estão trabalhando por um objetivo, que é a saúde da criança. Então, para ser bem franco, somos nós que fazemos essas categorizações de profissão, de atividade, por uma necessidade nossa, humanos, de entendermos e de nos entendermos e termos estratégias didáticas, acadêmicas e por aí vai. Mas, no fundo, é uma grande massa de gente querendo cuidar de gente. E como num time de futebol, cada um vai procurando a posição que joga melhor. Então, se às vezes está faltando um goleiro e lá o zagueiro é bom de gol, ele corre e vai defender no gol também. Emanuel, você falou de propósito, né? E aí a gente escuta muito na relação com o SUS ou instituições que dependem, né, de outras verbas, que não é possível, né? E muitos deles desistem. E eu lembro que há uns anos atrás, conversando com você falou assim que na hora que entrevista um médico, você tem que sentir como é que ele entende aquele trabalho, se ele vê aquilo como missão. E o mais prático, às vezes, é alguém desistir de uma instituição, né? Até clientes na área privada, não está bom aqui, não combina com os meus valores e tal, vamos procurar outro lugar, embora exerça a mesma função. Como é que hoje é isso? Você com a equipe, o seu propósito, mas dependendo, às vezes, de situações financeiras adversas, né, tendo que contratar médicos e outros profissionais, como é que hoje isso está para você? Olha, isso ficou natural. Até nisso nós somos até privilegiados, porque a dificuldade que nós vivemos, justamente por cuidarmos de crianças mais pobres, com doenças graves, em situações que não são economicamente interessantes, essa dificuldade ela termina sendo uma barreira de entrada para quem não tem a vocação, quem não tem o desejo de servir, quem não tem o desejo de cuidar. Então, já há uma seleção natural pela natureza do que nós fazemos. E isso fica muito claro lá na instituição, quando, por algum motivo, nós erramos no processo seletivo e entra alguma pessoa que não tem os mesmos valores que a gente, eu não falaria nem os valores, mas não tem o mesmo propósito. E não fica. É muito comum quando isso acontece e você vai olhar para trás, a gente deve ter se enganado no processo seletivo. Por isso que eu tenho o hábito de avisar logo, olha, aqui é difícil, aqui você tem que enxergar algo a mais, você certamente, aqui não vai ser a melhor remuneração do mercado, e você vai trabalhar um tanto mais do que normalmente se trabalha. E isso naturalmente vai criando essa barreira de entrada e nós conseguimos nos beneficiar, de certo modo, de toda a dificuldade que nós temos, porque isso termina sendo, como eu disse, um processo seletivo natural. Quando você fala dessa missão, no início, né, você falando assim, tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, e você compara que tanto faz você estar com bisturi ou na estratégia, a missão é a mesma, porque, de fato, o hospital, né, e a Liga requer essas qualidades dentro dos profissionais, né? A seleção natural porque você não pode estar naquilo que você não se identifica, né, num trabalho como esse, com as dificuldades que você tem.
Então, eu acredito que é meio natural por isso também. Poxa, eu sei, né? O médico ou o enfermeiro que vai chegar no Martagão já começa a pensar, eu sei que eu tenho que gostar do que eu faço e acreditar nesse objetivo. Mas qual foi, assim, ou qual é a sua maior dificuldade para assumir esses dois papéis, né? O médico, hoje você contou da agonia prévia de estar aqui com a gente, tudo, das preocupações da cirurgia, e do gestor. Qual, entre, né, esses dois papéis? Acho que o maior desafio é me contentar, enquanto cirurgião, com os recursos que o eu gestor pode dar. Porque eu, enquanto médico assistente, eu queria ter ali nas minhas mãos, ao meu dispor, um arsenal extraordinário, muito maior do que o que eu tenho hoje. Eu gostaria de ter uma equipe pronta, me cobrindo 24 horas, ressonância magnética de última geração, a 24 horas, enfim, tudo que há de melhor. E eu, o médico, tendo a pedir isso. Porém, o eu gestor, ele precisa racionalizar isso. Afinal de contas, os recursos são limitados. Então, é muito comum isso acontecer. Eu, quando chego em reunião, falo, a gente precisa controlar isso, esse tipo de procedimento precisa ser diminuído, não pode fazer muito, tem que ver a relação em custo-benefício e tem que apertar mais aqui, naquela outra conta e tal e coisa. E quando eu entro no centro cirúrgico, eu me pego querendo fazer tudo ao contrário do que eu tinha dito para fazer. Então, no começo, esse conflito me incomodava muito. Mas hoje eu aprendi o seguinte, quando eu estou no centro cirúrgico, eu ligo o plano A da cabeça e desligo o B. E quando eu estou lá no outro, eu faço a mesma coisa. Então, isso existe, de certa forma, é um conflito, mas do diálogo entre esse conflito, entre o sonho e o que é possível, no meio disso aí que existe o bom senso. Então, há uma necessidade contínua de estar negociando entre si os dois mundos e os dois cenários. Posso dar um exemplo que aconteceu comigo agora. Sim. Minha residente estava telefonando para a farmácia e pedindo uma ampola de um alteplase, que é um medicamento bem caro mesmo, e ela pediu, já orientada por mim, uma ampola, porque a gente usa em 2 dias. Então a gente aspira a metade, guarda na geladeira e no outro dia usa a outra metade. E daqui eu vi ela conversando com a farmacêutica disse que não ia liberar isso, que a norma técnica agora diz que só pode aspirou e jogar fora. Então tem que usar uma e abrir a outra no outro dia. E aí eu estava, de um lado eu estava espumando de raiva, mas eu não podia interferir naquilo, porque eu tenho uma pessoa que eu quero que siga a norma técnica. Sim. E do outro lado eu queria usar o negócio, fazer a economia. Então esse tipo de situação acontece sempre, né? Se eu for para o lado de lá, eu vou falar uma coisa, se eu for para o lado de cá, eu vou falar outra. Esses conflitos estão todos os dias na vida da gente. E a responsabilidade de cada cargo, né? A responsabilidade. E aí você precisa tomar decisões por padrões. Olha, se eu vou seguir a norma técnica de tal, vou me submeter a tal padrão, então é esse padrão que tem que seguir, não tem conversa. Mesmo que vá doer lá no outro dia. Sim. Mas no outro dia você dói, chora, mas segue, porque você tomou uma decisão macra lá na frente. Então, esse pequeno exemplo, assim, isso se repete muitas vezes, né? Esses conflitos de momentos em que você quer ter uma visão voltada para o seu cenário ali naquele momento e uma visão maior, de médio prazo, às vezes de longo prazo, dentro de uma questão de padrão de funcionamento. Tem uma passagem do seu livro, até eu quero recomendar, maravilhoso, Hospital da Minha Vida, que Manuel lançou recentemente, agora foi dia 18 de outubro, né? Novembro? Isso. Já estamos em dezembro, meu Deus. E é muito emocionante o livro, né? Eu já falei para você, uma história incrível que ele vai contando e os desafios, etc. Mas teve um momento que você fala assim, de repente, alguém me diz, vai você, Emanuel, como gestor, como liderar algum processo. Então, conta essa história, como foi isso, e o que era o Emanuel gestor de lá e o que é hoje? O que mudou? Foi o secretário de saúde, na época, o José Carlos Brito, uma reunião que a gente estava, nós íamos bastante vezes lá conversar com ele, e víamos em comissão, né? Uma comitiva com
com enfermeiros, com médicos e o pessoal que estava administrando. E estava assim, numa situação bem difícil. E aí ele olhou para mim e falou: faz o seguinte, você vai assumir a liderança desse processo. E eu falei: mas eu sou médico, como é que eu assumo um negócio desse? Aí ele falou uma coisa que eu me calei. Ele disse: olha, eu já estou vendo vocês aqui há algum tempo, eu já vi que você é o cara que vai fazer essa turma trabalhar um pouco mais, sem receber, porque já tinham 3 meses de salário atrasado. Acho que 3 ou 4. E você vai me dar tempo para eu tentar viabilizar alguma solução. Foi essa frase, essa expressão, com as palavras dele, obviamente, que me jogou na fogueira. E aí eu me calei. Fogueira boa, né? Não quis mais sair, são 25 anos, hein, Manuel? É verdade. Mas foi o clique que deu, sabe? Você sabe que às vezes tem um insight, alguma fagulha que deflagra algum raciocínio, e foi esse aí que virou a chave. E a partir daí, eu não sabia no que eu estava me metendo, não sabia o tamanho do problema, e fui aprendendo aí ao longo do tempo, e foi assim que virou o negócio. A gente gosta muito de perguntar aqui também sobre a liderança, né? E você falando dessa virada, entrou na fogueira e tal, quais são as habilidades assim, importantes, né, que você acha que você tinha ou adquiriu nesse processo de liderança? Eu acho que liderança é a chave para o sucesso de qualquer projeto em equipe. Toda vez que eu aprendi com o Martagão, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na vida, a primeira coisa é: vamos juntar a turma. Sozinho a gente não faz nada. Então, primeiro junta a turma, depois começa a surgir as soluções. E eu precisei desenvolver. Eu não nasci pronto, e nem estou pronto, obviamente, mas eu precisei ser continuamente estimulado. Busquei leitura, fiz workshop. Eu acho que tudo isso ajuda, sabe? Cada coisa dessa vai abrindo um pouco sua mente, vai lhe dando um caminho. E nos últimos anos a coisa foi se consolidando cada vez mais. Acho que o primeiro passo, não vou falar o principal, mas o primeiro passo, pelo menos na minha história, foi desenvolver a habilidade de reconhecer o efeito da empatia em você. Então, quando você começa a observar a empatia com sua equipe, você se põe no lugar do seu parceiro, do seu colega, do seu liderado, do seu líder. Isso já lhe faz sentar no lugar dele e fazer raciocínios que você não faria a partir do seu ponto de vista. Isso aí é uma oportunidade de entendimento entre as pessoas. Então, primeiro, um dos pontos é esse. O segundo, que me impactou muito, foi quando eu conheci a leitura do Hunter, ele que fala tanto da liderança servidora, né? Esse foi um segundo ponto que impactou muito. Uma outra, assim, chegou para mim através da leitura, mas é um outro conceito, o propósito, né? E aí tem o Viktor Frankl com aquele texto dele, que é o Sentido da Vida, se eu não me engano. Foi outra coisa que bateu bem forte, sabe? Quando eu fui juntando as coisas, de por que a gente faz isso. E eu acho que, no fim, fechou com o que se tem falado muito hoje, a partir da inteligência espiritual. Sim. Que é algo que as pessoas precisam conhecer. Acho que todo líder precisa conhecer. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de coeficiente, de inteligência espiritual. Então, quando você junta todas essas coisas, você começa a consolidar, lhe dar instrumentos para liderar de forma servidora, humilde, com lucidez, e buscar não o seu caminho, mas o caminho do coletivo, negociar expectativas, estimular, dar feedbacks adequados. Então, é assim mesmo, do jeito que eu estou falando. É meio desorganizado, mas são diversas influências que terminam me elevando a uma possibilidade de seduzir todo o time para que todo mundo consiga ir junto. E a melhor fase da liderança, que eu acho que é essa que eu estou começando a entrar agora,
é quando você começa a desaparecer, quando você começa a perder a importância para aquele grupo, que é quando você começa a perceber que já aquele grupo já anda sozinho sem você. Então você sai da frente e você é como se fosse para o teatro, lá para a última fila, para assistir o espetáculo da cadeira do espectador. Eu acho que isso é o melhor de todo, é o melhor ponto que tem. Quando você fecha o ciclo, quando você deixa de ser fundamental, quando você deixa de ser importante. E aí faz o quê? Aí você assiste o espetáculo, que esse é o meu sonho, é que isso está acontecendo, e vai buscar outra confusão para resolver. Porque, afinal de contas, somos movidos por propósitos, né? E aí aparecem outros também, né? E hoje você está superintendente do Hospital da Liga, né? Isso. Do Hospital da Criança, de Maringá, de Feira e mais o Martagão. O que significa essa posição hoje? Como parte da... Embora você nos contou antes de entrar aqui que quase entrou numa cirurgia, então eu fiquei agora, meu Deus, Ainda como é que dá médico, conta de tudo isso, né? Agora há pouco, quase a gente não vem aqui hoje, né? Quer dizer, eu não venho, vocês já estavam. Assim, como parte da necessidade de sobrevivência do Martagão de Esteira, a gente precisou compartilhar custos administrativos. Então, o raciocínio é simples. A gente já tentou vender sorvete, fazer festa, ajuda, mas não é o que... Então vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos administrar hospitais. Então a gente passou a ter outras operações justamente para compartilhar custos. Isso nos levou à Feira de Santana, isso também nos levou ao Hospital da Criança de Maringá, que esse é o último projeto, estamos começando há pouco mais do que um ano. Então essa necessidade levou a necessidade de expansão e nós crescemos. Mas nós não crescemos sozinhos, nós crescemos com mais gente, preservando a cultura, preservando o propósito, agregando melhoras administrativas, tecnologia. Tem tanta coisa maravilhosa hoje em dia. O mundo da administração hoje ele está super maduro, acho que eu posso falar isso. Você tem orientações de governança, você tem orientações de gestão de processos, de tecnologia. Tem muito instrumento. E estão cada vez mais acessíveis, até para instituições como a nossa, que são instituições filantrópicas. Então, tudo isso foi criando uma estrutura um pouco mais robusta para tentar dar sustentabilidade a todo o processo. Então, eu tenho feito isso, como eu tenho tido a oportunidade de ter equipe, pessoas muito boas, todas alinhadas no propósito da instituição. Isso é o principal ponto. Com os valores alinhados conosco. Então, isso permite que a gente expanda sendo apenas uma pessoa, porque eu sendo uma pessoa, né? Porque eu estou num grupo muito grande, muito bem preparado e em perfeita sintonia. É isso que é fundamental. Sintonia de colaboração entre si. São pessoas que jogam aberto entre si, são honestas entre si, e o resultado final é uma instituição saudável que enfrenta os desafios maiores que possam existir, mas consegue de todo modo crescer e evoluir em qualidade também. Você falou no início aí sobre a questão do propósito de ser médico pediatra e gestor, né? Eu repeti isso até, sobre um propósito que tem que é igual, né? Do mesmo impulso, digamos assim. Escolher ser médico, como foi isso? Já era algo que já estava previsto? A minha decisão de ser médico, eu acho que começa lá por uns 4 anos de idade, talvez 5, partiu exclusivamente de uma curiosidade de entender como é que o corpo humano funciona. Isso é uma coisa de criança. Eu tenho guardado até hoje um livrinho, eu pedi até a Anice, minha esposa, para achar lá no meio do armário, um livrinho, era Colorama, que eu com 5, 6 anos eu ficava olhando aquele livro e tinha um coração eu ficava encantado com aquilo, esse mesmo livro. Como é que aquele coração bate? Como é que isso funciona? Tinha um desenhozinho do pulmão. Eu ficava com aquele negócio na cabeça. E aí,
foi esse o gatilho. Bom, eu podia ter sido fisiologista, porque o fisiologista é quem entende mais isso tudo, podia fazer fisiologia, né? Mas isso foi o gancho. Daí em diante, a gente começa a agregar outras coisas e conhecer outras demandas e outras informações que a medicina traz. E no processo de formação moral, intelectual, da personalidade, tudo isso foi agregando outras coisas, como o princípio do altruísmo, o desejo de ajudar, se colocar, de ser socialmente relevante. O conceito, mais para frente, você começa a pensar um pouco no legado, porque quando você começa a entender a brevidade, a finitude da sua vida, você começa a pensar o que é que você vai deixar nesse negócio aqui que você passou, que a gente não sabe nem o que é direito que a gente está vivendo, né? Então você começa a pensar assim, então o que é que eu faço? Já que esse negócio vai passar, essa vida vai acabar. Então você começa a ter um genuíno preocupação com o que é que você deixou. Se eu morrer, o que é que eu deixei? Pelo menos eu deixei um mundo melhor do que o que eu cheguei. Pelo menos aliviei a dor de alguém, ou ajudei a aliviar a dor de alguém, ou ajudei a manter uma instituição viva, ou colaborei com alguma coisa. E aí é mais uma decisão. Tem gente que pensa de outra forma, mas isso é o que foi entrando ao longo do exercício da medicina. Eu acho que impacta muito a um jovem que gosta do que está fazendo. Eu acho que uma das coisas que mais impacta, pelo menos para mim foi isso, é a constatação, todos os dias, né? Como eu trabalhei muito com trauma, com muita violência, de como é fugaz a vida, né? Como a vida é rápida, é breve, como ela se acaba facilmente, né? Então isso provoca questionamentos na gente. Sim. Isso ajuda em moldando nossa maneira de pensar. Sim. E termina, pelo menos no meu caso, essa inquietude essa inquietude cósmica ou existencial, talvez falando, para mim eu resolvi tratar isso significando minha vida de alguma forma. E eu encontrei lá no Martagão Gesteiro um monte de gente que pensa assim e que faz da mesma forma. Você fez até me lembrar um livro chamado Mortais, que fala sobre finitude. É um descendente de indiano, mas americano hoje, né? E ele fala desse conceito, né? Da rapidez. E eu acho que é um livro para médicos, para gente que vai cuidar de velhos e para gente que vai envelhecer. E ele fala muito sobre prioridades, que pouco se discute com os idosos, né? E que até momento que eu ajudo, até que momento é isso, a pessoa vai morrer, e quais são as prioridades, isso não se discute com os idosos, o que é importante para você, né? E aí, quando você está falando isso, que momento, assim, como é que você vive, porque são crianças, né? E eu acredito que também deve ter esses momentos pelas doenças e pelo que estão passando. E você acha que tem uma passagem no livro que você, inclusive, sua dedicatória, né? Que aí quando comecei a ler, já comecei a chorar, né? Porque é uma dedicatória, assim, muito significativa a uma criança. Conta pra gente, assim, até pros médicos, né? E como é lidar com isso, com a morte? São crianças, né? Teoricamente, uma vida pela frente. E isso que você falou da finitude. Bom, primeiro sobre isso, eu tenho a coragem de confessar que no começo da minha profissão, eu não conseguia mergulhar no drama pessoal de quem estava do outro lado. Eu acho que muitos médicos passam por isso. A gente se enclausura em um arcabouço técnico, porque nós não estamos preparados para compartilhar aquele drama emocional que o nosso paciente está fazendo. À medida que os anos vão passando, você vai resolvendo melhor os seus problemas, o seu medo da morte, você começa a ter condições de se compadecer e se associar do seu paciente no momento de dor. Óbvio, algumas pessoas já nascem fazendo isso, outras só vão fazer ao longo da vida, e eu fui fazendo isso no meio da vida, fui tendo essa condição de me envolver, me aproximar mais do meu paciente. Mas a primeira reação
é de autoproteção emocional mesmo, e a gente tende a um distanciamento sem perceber, e nós estamos, justamente porque nós não estamos, como seres humanos, preparados para lidar com aquilo. E isso vai, ao longo do amadurecimento que nós vamos ganhando, isso vai fazendo com que você se transforme num médico mais maduro, mais seguro, mais preparado para lidar com as coisas, capaz de ter uma conversa esclarecedora com o seu paciente. E isso é da vida. Você não pode querer que um jovem de 35 anos de idade, 35 anos de idade, tenha a mesma experiência de vida que um colega já médico com 60, 65 anos. Então, isso é fato. São essas coisas, inclusive, que eu digo, ficam falando tanta bobagem que o médico vai ser substituído, que vem inteligência artificial, não sei o quê. Isso tudo vai ajudar muito o médico, mas não vai substituir. A medicina, ela, antes de ser técnica, ela é humanidade. A medicina é um ser que cuida do outro. Mesmo que algum dia eu não precise nem pegar em nada, em bisturi, em estetoscópio, absolutamente nada, só apertar o botãozinho, mas esse contato, ele vai ser sempre necessário. Mesmo que a gente mude de nome da profissão e seja mais psicólogos e menos técnicos, mas isso não vai acontecer muito. A relação sempre vai existir. Né? Vai sempre existir. E aproveitando fazer um parênteses, quando eu falo médico, medicina, não estou me restringindo exclusivamente ao médico, tá? Eu falo numa perspectiva ampla. Sim. Eu estou falando da enfermagem, estou falando da psicologia, da fisioterapia. Todo esse exército que cuida. Né? Que cuida. A história de Emily, ela é uma história que para mim foi muito dolorosa, e apesar da dor, ela hoje se tornou uma história bonita, porque Emily me chegou através de um colega que operou ela pela primeira vez e ligou para mim e falou: caso complexo, precisa de cirurgias repetidas, prolongadas, e nós sabemos que eu não vou ter condições de fazer isso aqui nesse hospital, eu queria que você cuidasse dela para mim. E ela foi para mim pequenininha. Foram 13 anos acompanhando Emily. E Emily tinha uma doença benigna. Ela tinha uma malformações congênitas, mas ela tinha uma doença benigna. E aos 13 anos, num processo de uma intervenção por conta de uma complicação que ela teve, nós tivemos uma intercorrência infecciosa, e nós perdemos, e Emily foi embora. E óbvio que eu passei 13 anos assistindo a ela, o pai e a mãe dela, porque a gente trata a família. E eu fiquei arrasado, né? Eu fiquei muito impactado com aquilo, porque eu não admitia para mim mesmo que a gente estava perdendo uma paciente com uma doença benigna. Mas existem essas intercorrências infecciosas, e isso ainda hoje é uma causa de complicação muito presente nos hospitais. E aí o que acontece é que eu não consegui esquecer isso. Eu tive um contato com a mãe, com o pai, logo no começo eu vi mais vezes, mas depois a gente foi se afastando e nunca mais tivemos contato. Quando eu terminei, estava no meio para o fim do livro, eu comecei a pensar muito nela, lembrar muito dela, das cirurgias e tudo mais. Meu chefe, que lá em São Paulo também, eu tive um jantar com ele e a gente falou muito desses casos. Então isso tudo foi mexendo. E quando eu fui escrever a dedicatória, dedicar um livro a alguém, eu resolvi dedicar às crianças, às minhas crianças, que não conseguiram vencer as suas doenças. Porque a gente tende a esquecer as pessoas que se vão. A verdade é essa. Porque elas não estão mais aqui. Para o médico é sempre uma coisa, um ponto negativo, né? Não ganhou, não venceu. Então a gente, até o consciente da gente empurra lá para baixo, e ele fica lá escondidinho na memória da gente. E como eu estava lembrando muito dela, eu lembrei de todas as outras do Hospital Martagão de Esteira que não conseguiram vencer suas doenças. Sim. E aí eu comecei a escrever para todas. Mas pela frase eu precisava de um nome. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou pôr aqui o nome de Emily. Mas Emily, são muitas Emilys. O hospital tem, se puxar lá, tem uma infinidade de Emily. Eu falei, deixa o nome de Emily.
e simboliza todas. E depois eu converso com os pais. Se eles quiserem, a Emily passa a ser a minha Emily. E foi isso que aconteceu. Depois do livro pronto, eu telefonei para a mãe dela, para a Josi, e falei, Josi, você podia ir lá no hospital? Na verdade, foi no escritório de administrativo que a gente tem, e eu queria... Aí contei para ela o que tinha acontecido, e disse, a gente vai conversar, se você não quiser, não tem problema. Então nós marcamos. Eu pedi a Lívia, que trabalha comigo, nos assessora, para organizar esse momento. E Lívia falou, doutor, o senhor sabe que no dia da reunião é o aniversário de 50 anos de Josi? Aí eu falei, não. Aí então faz um bolinho aí, nós vamos celebrar. E ela foi lá no dia, então eu dei um livro para ela. Antes de lançar um livro, acho que a primeira pessoa que recebeu um livro, uma das primeiras foi ela. Fiz uma dedicatória para ela, fiz para o pai de Emily também, o Nilson. E nós comemoramos. E aí, quando terminou, ela ficou tão emocionada, ela falou, eu estou fazendo 50 anos hoje. Eu achei que eu não iria comemorar meu aniversário. E eu estou recebendo um presente aqui da memória da minha filha. E eu que achava que a mãe poderia não gostar ela ficou numa felicidade enorme. Ela falou, doutor, o senhor não sabe como eu estou gostando, porque minha filha está viva, está sendo lembrada, a memória dela está sendo valorizada, as pessoas que acompanharam todo, na minha família, no meu bairro, todo mundo sabe quanto que eu lutei para aquela criança. Então, para mim, isso é um fechamento, e para mim também foi uma reconciliação com o meu passado, com aquele período em que eu não havia compreendido muito bem, porque, afinal de contas, a gente não é dono do destino. Coisas que não se tem controle. Não tem um né? controle. E a perda, então né, foi de uma terapêutico para mim também. Sim, né? sim. E para mim e para ela. Então foi um momento muito, muito bom. E para todos que estavam em volta, até quem estava participando, quem assistiu. E a gente tomou uma Coca-Cola e comemos um pedaço de bolo e fechamos Fechou isso. esse ciclo. É muito, muito linda a sua história e a gente vê sua emoção e a gente aqui também quietinha se emocionando porque a compaixão, que é muito mais do que a empatia, né, é algo necessário, né, quando você fala dos profissionais que cuidam. Né, então essa compaixão, ela transcende mesmo, ela vai para o espiritual, ela vai para um tanto de lugar aí que é difícil até descrever. E a gente percebe isso, vou ler o livro com certeza, porque vale a pena. Mas, assim, de toda essa história, né, e parabéns pelo livro, parabéns pelas palavras, né? De toda essa história, o que você não faria, assim, na sua trajetória profissional? Não faria de novo, né? A gente sempre pergunta. O auge aqui do erro, entre aspas, embora a gente aprende com os erros, mas aquilo que não repetiria. Eu acho que o erro que eu não repetiria é de ser tão ingênuo. Nós que somos educados numa escola formal, que nesse modelo ocidental, nós aprendemos a olhar os títulos como se fossem as pessoas. Então, apenas alegoricamente aqui falando, ao ver um médico, achar que aquele médico é o médico imaginado na minha cabeça, que é aquele que enseja todos os valores de um médico. Ou um policial, que aquele seja um policial como deve ser um policial. Ou um político, ou um juiz, ou um advogado. Então, no começo da minha jornada administrativa, eu partia do pressuposto de que eu estava falando com aquela autoridade ou aquela pessoa conforme a capa e a titulação que ela tinha. A vida precisou me ensinar que não é bem assim. Aí vem uma fala até na contramão de tudo que a gente vinha falando, que eu falo tanto de propósito, mas de não partir do princípio de que todo mundo é assim. Ter um pouquinho mais de malícia, né? Então, no começo eu fui muito ingênuo. Abria o coração, falava das nossas fragilidades e defeitos de uma forma muito transparente
E ao longo desse processo, nós pagamos muito caro por isso. Porque, bom, uma coisa é eu chegar aqui para vocês e confessar uma fragilidade que nós temos. Outra coisa é eu abrir isso publicamente, sem saber que existe, sim, uma certa concorrência, existe uma certa vaidade, existe um lado obscuro do ser humano. Sim. Então, essa ingenuidade nos primeiros anos, ela nos custou. No final jogou contra, né? No final jogou contra. Então, assim, nós não vivemos num mundo cor-de-rosa e não é tudo mil maravilhas. Então, também a maturidade termina trazendo isso para a gente, de ser mais ponderado, menos peito aberto e menos ingênuo. Essa é a verdade. Então, se eu voltasse no tempo, eu voltaria menos ingênuo e desconfiando, sempre. Né? Prestando mais atenção, já que você está. A pessoa pode ter esse propósito, ser altruísta, mas nem todos são, né? Nem todos, exatamente. Então, esse é um ponto, né? Legal. E aí, Cristina? E aí? A A gente ainda tem, né, o verso, a frase que te acompanha e que foi... Agora, eu ainda fiquei com uma pergunta, assim, que eu estou me lembrando agora, quando eu estava lendo o livro, que você vai contando as dificuldades e tal, aí teve o projeto 600 Corações, teve abrir a ala oncológica no hospital, e aí eu ficava tentando me colocar, assim, no seu lugar. Gente, o que Emanuel vê? Que força é essa que ninguém está vendo e que ninguém fez, né? Saindo, claro, dessa coisa, assim, que parece ser um milagre, o que é essa força dentro de você de olhar e, não, nós vamos conseguir? Tem muita gente que termina influenciando, mas eu vou citar aqui um dos que no começo me influenciou bastante, que é o Vicente Falcone. Sim. O Falcone, em uma das frases, eu não sei onde ele falou isso, mas ele fala assim, que o objetivo estratégico principal é um sonho. E todo sonho, ele precisa de uma meta financeira que suporte esse sonho. Uhum. Então, toda a gestão estratégica ela é pensada em construir uma base que sustente o sonho, que é o objetivo estratégico principal de qualquer empresa. E aí agora eu que acrescento. Talvez ele tenha dito isso, agora eu já não sei, mas isso ficou junto com todo esse raciocínio. Se você o sonho ser uma meta financeira, ele é só um sonho, não vai acontecer nunca. Porque pensa num casamento, vai casar, não precisa de dinheiro para viver, para construir a família e tudo mais, então você precisa ter uma meta financeira. Agora, se você inverte a ordem, se você põe a meta financeira acima do sonho, você entra num devaneio fugaz, materialista, que vai ter talvez uma eficiência durante algum tempo, mas você vai terminar esvaziado. Então, tentando me responder, o que faz o jogo virar é um sonho bem alinhado com o propósito e uma gestão estratégica para sustentar o sonho, bem feita, inegociável. Então, é esse amor, esse coração, esse propósito, esse sonho tudo, mas com técnica, com respeito aos fundamentos, aproveitando o que a humanidade acumulou de conhecimento, de gestão, de processos, de tecnologia e tudo mais. Então, nós precisamos ter um entendimento de que os valores e a inteligência emocional, espiritual, o propósito e tudo mais, que é esse sonho, ele não chega se ele não tiver essa base. Aí traz aquilo para a realidade, né? Que a gente precisa estudar, que a gente precisa organizar, que a gente precisa ir lá, colocar a mão na massa, né? Para fazer acontecer, fazer planilha, chamar a gente, discutir, que é o dia a dia dos gestores, né? Indicador, meta, plano de ação, enfim, reunião de acompanhamento. Cuidar dessa equipe, né? Que é desenvolver pessoas. Desenvolver gente, é isso mesmo. E agora, a sua frase aí. Vou ler. Essa frase ela tem aparecido cada vez mais. Eu recebo no Instagram, que eu gosto de acompanhar muita coisa de literatura e tudo, e esse, para mim, me perdoe Machado de Assis, me perdoe Jorge Amado, mas para mim esse é o cara, é o maior escritor que eu conheço. Eu vou ler, quem conhece ele já vai saber.
O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Isso aqui é João Guimarães Rosa, no grande romance Os Grandes Sertões Veredas. Que, aliás, essa frase aqui é só um pedacinho. O texto é maior. O texto é lindo e me marcou profundamente. Primeiro que a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Né? Eu não entendi Guimarães. E depois que eu tive que sentar quando eu vi que Clarice Lispector também não entendia nada nas primeiras páginas, ela fala isso, eu falei, então vou tentar de novo. E eu recomendo a todo mundo. Realmente. Não desistam. De muita atenção. Não desistam de Guimarães Rosa. Vale a pena insistir, porque de repente liga um clique e você começa a entender. É impressionante. E aí você começa a descobrir a riqueza, o que é que aquele cara colocou naquelas páginas, de uma profundidade que até hoje você lê uma outra coisa e vai descobrindo coisas que não viu na primeira vez. Então é esse aí. Maravilha, gente. Muito Olha, obrigada, Emanuel. Obrigada mesmo. E aí eu quero recomendar o livro, é muito emocionante, eu acho que todos devem ler. Presenteiem seus amigos, as pessoas que você gosta, é uma história linda e envolvente, né? E eu acho que nos leva, onde você estiver na sua profissão, na sua carreira, eu acredito que tem bons exemplos aqui de luta, de foco, enfim, e muita emoção. E toda a verba, né, Emanuel, que for arrecadada com o livro vai ser designada ao Hospital Martagão Gesteira. Isso. O livro se tornou um instrumento de arrecadação para o hospital. É uma doação minha, mas agora ele se transforma num instrumento de arrecadação. Maravilha. Agradecer, né? Muito obrigada. Carreira entre verso e prosa, terminar com Guimarães Rosa foi bom demais. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço pela oportunidade e estou sempre às ordens. Se for para falar do Martagão, a gente passa o dia todo aqui falando. Com certeza.